Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso podcast Mexeu com Você, Mexeu Comigo. Olha, queria agradecer pelo número de inscritos no canal, está crescendo. Aliás, vou falar já com um especialista nisso. Ele acha que só ele que tem seguidores, viu, Diego? Ele acha que só ele tem seguidores. Mas estamos crescendo demais, números de inscritos, de seguidores também, e o pessoal que está compartilhando o conteúdo. Então, agradeço demais, continuem fazendo isso, tá bom? E entrando nas nossas redes sociais para dizer que assunto que vocês querem que a gente trate aqui, que a gente vai tratar. Estamos aqui no Sinsaldesp, na Delegacia Sindical do Sindicato da Saúde de São Paulo. Então, o nosso tema principal é saúde, mas não só a saúde, né? São vários aspectos da saúde. Então, a gente vai tratar disso aqui com duas pessoas bem interessantes, que são ligadas à área da saúde. Mas quem deveria estar abrindo esse programa aqui, não sou nem eu, né? Vamos falar a verdade, tinha que ser o Matheus, que é um especialista aqui, o Matheus Gonçalves, que é advogado, especialista em previdência, advogado trabalhista também, mas influenciador digital. É mole ou quer mais? Então você vai abrir o seu programa como se estivesse começando agora. Para o povo de Cuiabá, não é isso? Isso, e Cuiabá, Mato Grosso. E do mundo também. Sim, né? de todo mundo. Não há fronteiras. Sim, não há fronteiras. Então, o Diego vai contar até 3 e você vai falar aqui agora, como se fosse o seu programa, porque é seu agora. Tá bom? Então vai lá e se consagra. Vamos lá, gente. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, o Advogando para a Enfermagem, então, aqui com o Agostinho, com a Natália. E no Mexeu com Você, mexeu comigo. Literalmente, eu, enquanto advogado da enfermagem, mexeu com o profissional de enfermagem, com o profissional de saúde, mexeu comigo também, que estou ali para defender, para mostrar os direitos. E é um prazer estar aqui conversando com vocês diretamente hoje de Cuiabá, mas nascido em São José dos Quatro Marcos, no Mato Grosso. Olha só, rapaz, o cara entende mesmo, né? A hora que quem olha assim, pensa que ele é sério. Você olhando assim, com terno, gravata e tal, esse óculos, né? Advogado trabalhista, sim, previdenciário, parece que é sério, né? Só que não, né? Não. Quer dizer, é sério, mas dá para tratar com seriedade assuntos importantes, mas sem perder o bom humor, né? Sim, com certeza, Agostinho. Enquanto advogado, a gente nas redes sociais eu tento trazer de forma mais tranquila possível, porque o assunto do direito eu sei, e eu sempre brinco com os presidentes de Corens que me levam para palestrar, eles têm uma mania de me deixar para falar depois do almoço. Eu falo, gente, depois do almoço todo mundo tá com sono, aí eu vou vir falar de direito. Se eu falasse excelentíssimo, a lei, o artigo, ninguém vai prestar atenção em mim, vai todo mundo dormir. Então eu tento brincar nas palestras, nos meus vídeos. Eu até te mostrei mais cedo hoje, Agostinho, vídeo vestido de enfermeira, eu tenho jaleco, eu tenho até crocs. Tem um crocs que de vez em quando eu quero fazer o traje completo, eu utilizo para trazer informação e para o pessoal se prender, ver aquilo mais palpável, ver que realmente é um profissional de enfermagem, mesmo eu não sendo, muita gente confunde aí, eu sou só advogado, mas me sinto como profissional de enfermagem, de tanto que atuo e converso com todo mundo. É isso aí, é importante mesmo, né? Na vida da gente, né? A gente vive num mundo muito rápido, de informações muito velozes e que vão se sucedendo, uma atrás da outra. E a gente sabe que as redes sociais é essencial, né? Para qualquer setor que você queira mandar sua mensagem, não estamos nem falando de você ganhar dinheiro com isso, que é possível também, e é bem possível. Mas você quer alcançar as pessoas, você tem que utilizar a rede social, isso é claro. E a linguagem dessa rede social aqui, ela é muito própria, né? Você não dá, num tribunal você fala como um tribunal, né? Nas redes sociais, num podcast, você tem que falar de uma outra forma para atingir o público que está lá, né? Sim. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também, sobre o seu trabalho que está ganhando o Brasil inteiro aí, com essa descontração, mas com informação importante. E tem muito assunto importante, né? Tem temas, tem bandeiras a serem conquistadas, e a gente sabe que muitas coisas são conquistadas nos tribunais, né? Então tem tudo a ver a presença do Matheus aqui com a gente. Com a gente aqui também a Natália Augusto, que é do Corém aqui de São Paulo. Tudo bem. E ela cuida de um setor que eu nem sabia. Quer dizer, eu sei que existe a enfermagem estética, mas não sabia que o Corém tinha um grupo especializado nesse tema. É isso, né? Você está ligada a esse grupo. Obrigado por ter vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. Nossa, muito obrigada pela... Uma honra estar aqui, ainda mais ao lado de vocês, né? O Matheus. Eu fico muito honrada mesmo de dizer que mexeu com... Como é que é o nome mesmo? Mexeu com você, mexeu comigo. Mexeu com você, mexeu comigo. Eu fiquei pensando, não mexe com enfermagem estética, porque eu também defendo de unhas e dentes.
Já estou nessa área há quase 9 anos, então eu venho militando mesmo pela enfermagem estética e hoje como coordenadora do grupo de enfermagem estética do Corém São Paulo. Então, a gente representa, a gente luta, a gente é a voz do profissional que está lá na ponta atendendo. Então, aquele profissional que muitas vezes ele se desvincula do serviço CLT e se torna autônomo e busca ali, através do empreendedorismo, realizar ali os procedimentos que estão liberados a partir das nossas resoluções, né? Então, a gente tem uma área muito crescente nesse mercado, e a gente vem buscando cada vez mais notoriedade, com respaldo científico e técnico, mostrando a capacidade de um enfermeiro esteta nessa atuação, que é belíssima, né? Muito legal. A tua formação qual é? Sou enfermeira. Enfermeira. E a minha especialidade hoje de atuação é enfermagem estética. E surgiu isso como? Por que você escolheu essa área? A enfermagem estética foi um presente, porque depois de algum tempo que eu atuei em outras áreas, eu mudei para São Paulo e abri uma empresa. E aí eu comecei a estudar de novo outras áreas, mesmo atuando enquanto empresária. E aí eu me senti assim, falei, puxa, eu acho que isso aqui faz sentido para mim. E nessa época, olha que maravilha, né? Quando eu entrei para essa área, a nossa resolução sofreu um impedimento judicial. E aí eu brinco que eu comecei a ser um pouco advogada, né? Tá vendo? Nós estamos trocando os papéis aqui, Matheus. Sim. Porque aí a gente começa a estudar, a entender. E aí a gente vai aprendendo junto com essa evolução histórica dessa profissão. Mas o que foi isso que aconteceu que você falou? Nós temos um processo judicial de 2017, onde o Conselho Federal de Medicina entrou contra a nossa atuação, né, pedindo ali como se fosse uma reserva mesmo para a atuação só da medicina. E aí, por uma questão até mesmo de época de pandemia, teve toda uma confusão ali, a gente perdeu alguns procedimentos e a partir disso, todos os nossos conselhos federal e regionais, eles começaram nessa busca através de resoluções, a nossa, né, consolidar a nossa especialidade. Então, eu conheço hoje todas as resoluções de cor, assim, então, porque eu falo delas o tempo todo e eu sei exatamente tudo que a gente tem de impedimento, tudo que a gente tem de liberação e como, né, hoje a gente tem tramitado e tentado alcançar novos caminhos aí para a nossa atuação. E é legal isso, né? Quer dizer, é legal, mas quando você tem um revés como esse, causa um transtorno, né? Porque você imagina só, vários profissionais que estão se dedicando a isso, de repente tem a atividade suspensa da noite para o dia. Gente que investiu, né? Exatamente. Não é isso? A pessoa decidiu investir, monta uma estrutura ali para fazer o seu atendimento, que era legal até ontem, e da noite para o dia passa a não ser mais. Isso acontece, né? Isso não é tão incomum, né? De interpretações que mudam, né? Jurisprudências que surgem, enfim. Direitos consagrados assim não são tão comuns. Tem muita coisa que flutua como as nuvens, né? Sim, Agostinho e Natália. Infelizmente, eu falo hoje, a justiça brasileira ela traz muito uma insegurança jurídica para todos nós. Não tem como eu falar, por exemplo, a Natália, Natália, tal coisa é totalmente segura juridicamente, porque daqui a pouco muda a configuração do tribunal, por exemplo, muda a configuração do STF, muda a configuração do Tribunal de Justiça, e um entendimento que já tinha formado por toda a maioria, inclusive às vezes entendimentos por repercussão geral, que aí em regra teria que valer para todo o Brasil, por exemplo, quando nós falamos no STF, e aí vem e derruba a decisão como se nada tivesse acontecido, e aí o investimento, e aí além do investimento, no caso, por exemplo, do direito previdenciário, recente nós tivemos a questão da revisão da vida toda, vários idosos esperando uma vida inteira para receber um valor, e o STF, depois de ter dado que tinha validade, todo regramento jurídico, ele vem e fala por uma ADI que tinha sido protocolada nos anos 2000, ele ressurge com isso e anula o julgamento anterior, que já estava todo completo. E aí, então, infelizmente, traz uma insegurança muito grande. Mas nós temos que eu tenho sempre falado dessa questão do COFEM, das resoluções, Agostinho e Natália, da questão da atuação do COFEM, da Procuradoria do COFEM, dos próprios Coréns, por mais que eu não faça parte, mas como eu acompanho digitalmente, devido à influência digital, que eu sempre publico quando sai alguma coisa ali também,
a brilhante atuação que tem tido do COFEM. Eu vou falar da doutora Ticiane, que é a nossa procuradora-geral lá do COFEM, atuando em nome do COFEM, do doutor Manuel Neri, defendendo muito bem e entrando com ações. Inclusive, essa semana eu não vou me recordar o tema, mas já entrou, o COFEM entrou semana passada, que eu estava lá no Rio de Janeiro, com um pedido contra alguma coisa da auditoria de um enfermeiro auditores, que o CFM trouxe algo lá contrário. Então tem que ficar fazendo essa briga, mas é uma briga constante. Aí às vezes tem uma decisão liminar, depois derruba e vai nessa confusão, e o pessoal tem que ficar atento. O que a gente fala, muitas vezes, ali nas redes sociais, a gente como está na rede social, e vocês aqui que fazem um brilhante trabalho perante esse sindicato, falam, o sindicato, ou o COFEM, o COREM não está fazendo nada, mas porque não está acompanhando o trabalho. O tanto que todos vocês, tanto o sindicato aqui, e esse sindicato especificamente, não é porque eu estou aqui, mas esse sindicato, na pessoa do Caproni, o tanto que trabalha, o COFEM, na pessoa do Manuel Neri, aqui em São Paulo, na pessoa do Sérgio Cleto, então trabalha muito, é só que às vezes não acompanham. Não, e é difícil mesmo, né? A gente está aqui na delegacia sindical, eu estou aqui há 2 anos, né? Pouco antes de inaugurar essa delegacia sindical, que é uma criação do Jefferson, isso aqui não existia. Quem vê agora não acredita. Há 2 anos era outra história. E isso foi criado exatamente porque a filosofia do Jefferson e do Sinsaldesp é de tentar apostar na mediação. Então é lógico, você tem trabalhadores que sofrem todo tipo de problema, acidente de trabalho, demissão injusta, e o pessoal vem aqui no sindicato, muitas vezes vem pela primeira vez no sindicato, descobre o sindicato na situação mais delicada, mas tudo bem, é assim mesmo, né? As pessoas não buscam o sindicato, não entendem como funciona o sindicato, não apoiam o sindicato, mas na hora que o calo aperta, vem para o sindicato, e está tudo bem. Então essa delegacia foi criada para isso. A pessoa chega aqui sem marcar hora, não precisa marcar hora, 10 da manhã abre pontualmente o portão, o pessoal chega aqui, já passa pelo médico do trabalho, já passa pelo nosso jurídico, tem a ginecologista, tem o atendimento todo da equipe, para tentar orientar as pessoas, que caminho seguir. Às vezes elas vêm tarde demais, às vezes já complicou muito o recurso. Mesmo assim o recurso é feito de alguma maneira. E às vezes as pessoas não entendem e cobram do sindicato. Poxa, mas o sindicato não... O sindicato, ele representa o trabalhador. Mas a justiça, quem faz é o judiciário. E como o Matheus falou, tem coisas que são incompreensíveis mesmo, que parecem injustiça. Eu não vou falar que é injustiça porque é a justiça que decide. Mas assim, você trocou um integrante do Supremo, né? O grupo lá do Supremo, né, os ministros do Supremo votam a favor de um parecer. Se mudou a correlação de força lá dentro, trocou 2 integrantes do Supremo, a votação pode ser outra e virar o jogo. Como é que você explica para o cidadão que ele tinha direito até outro dia e não tem mais? Vou falar da minha área de jornalismo. Tem muito jornalista que é PJ, né? Pessoa jurídica. E tudo bem ser pessoa jurídica, mas é que muitas empresas usam isso para burlar as leis trabalhistas e os benefícios que o trabalhador tem que ter. Então ele trabalha como um seletista, tem hora para cumprir, tem plantão, tem a chefia pegando no pé, mas recebe como PJ. Desde sempre, o Matheus pode me corrigir se eu estiver errado, historicamente a Justiça do Trabalho dava ganho de causa para o trabalhador. Ele entrava na Justiça e falava assim, olha, eu estou como PJ, mas eu trabalhei como um trabalhador seletista. A Justiça dava ganho de causa para o trabalhador. Virou. Não me pergunte por quê. Virou o entendimento. Virou. E agora sim, eu tenho colegas e mais colegas e mais colegas que trabalharam como PJ, mas tendo uma função como seletista e não estão ganhando. E isso tem acontecido muito na enfermagem também. Também? Muito, muito, porque muitos hospitais, com a questão do piso salarial da enfermagem, o que ele passou a fazer? Falou, não, você é enfermeiro aqui, vem, eu vou te contratar como PJ, porque você vai ter os benefícios, mas na verdade não tem benefícios, você trabalha como funcionário e você não tem hora extra, você não tem nada, e infelizmente, inclusive agora o STF sobressaltou todos os processos da justiça trabalhista, porque vão dar uma decisão de repercussão geral. Eu tenho muito receio dessa decisão, porque ela pode vir totalmente contrária aos trabalhadores, principalmente
pelos últimos entendimentos que nós temos tido, com todo respeito ao STF lá. Então, assim, é algo que se preocupar, essa insegurança jurídica, e aí afeta, por exemplo, a enfermagem estética, porque às vezes tinha ali a contratação como para uma clínica, para algo no CLT, quer contratar PJ para prejudicar e precarizar o vínculo. Porque o que faz, o que deixa é precário o vínculo, que a pessoa não tem direito a nada. Aí você entra na justiça, às vezes, em determinada cidade, em vários trabalhos diferentes que tem ali, umas dão direito e outras não. Aí você vai para o TRT, algumas turmas dão direito e outras não. E aí como que você explica para o trabalhador? Às vezes no mesmo hospital, entrou junto, mas caiu em lugares diferentes, um ganhou e outro não. Isso já aconteceu no meu escritório. Você senta para explicar para os dois, ele fala, mas Matheus, meu amigo aqui, você entrou junto comigo. Fala, olha, infelizmente é a nossa justiça. Não, isso é uma loucura mesmo. Da época da pandemia, o Jefferson, quando assumiu aqui o sindicato, ele tomou como bandeira, a primeira bandeira do Jefferson aqui foi cobrar a indenização pelo risco de salubridade, pelo risco, né, de contaminação de 40% de grau máximo. Essa foi a bandeira zero do Jefferson aqui, porque ele passou por isso, estava na linha de frente, viu muitos colegas, amigos morrerem, infelizmente, naquele período. Então, o adicional de salubridade é a questão que ele não abre mão. Vários processos, mais de 300 processos foram feitos aqui, muito mais. E está caindo, está dando certo agora. Então, estamos colhendo os resultados positivos agora. E é incrível, porque você pega no mesmo hospital um trabalhador que estava numa unidade e ganhou em grau máximo 40%, às vezes uma grana bacana, 30 mil, assim, dá um valor que não justifica, não compensa o risco que ele correu, mas é legal. O coleguinha que estava na outra unidade e que também prestou serviço na pandemia, porque na pandemia não tinha essa, né? Quem estava ali à mão não ganha. Como é que você fala, olha, desculpa, o seu coleguinha ali recebeu, a justiça não considerou que você correu. Então, assim, é muito difícil. E aí há uma análise equivocada do trabalho do sindicato. O sindicato é julgado e às vezes mal avaliado porque as pessoas não têm compreensão. E imagino que pode acontecer isso com o Corém também, né? As pessoas não têm muita clareza. Quem está na saúde, às vezes sim, mas mesmo assim eu tenho a impressão que não entende o que é a estrutura do Corém. Hoje eu estive no Corém lá. Nunca tinha estado no Corém, você acredita? Aqui em São Paulo, nunca tinha estado lá. Bacana, né? Uma estrutura grande e tal, e tem que ser mesmo. O estado de São Paulo, você imagina, né? Mas as pessoas acho que não entendem muito bem, às vezes julgam mal o Corém também, né, Natália? Estava pensando exatamente sobre isso, né? Essa representatividade e entendimento do que os conselhos hoje podem fazer pelos profissionais, né? Então, eu também vim aprendendo isso, porque quando eu era do interior, já vamos falar assim, né? Porque você disse que você é lá de São José dos Quatro Marcos, isso. Eu sou de Fernandópolis, conhece? Opa, Fernandópolis. Ai, tá vendo? É famosíssima a minha Sim. cidade. Mas se bem que, como que chama a sua terra? São José dos Quatro Marcos. É famosíssima, você não está associando. Sim. As pessoas, a ignorância das pessoas também. Né? Não, mas é uma formação básica que as pessoas têm que ter. Claro, com certeza. Além de você que saiu de lá. Maiara e Maraísa, a grande dupla sertaneja. Cadê a música ao fundo? Acho que esse assunto está esgotado. Se alguém tinha alguma objeção... Acabou. Sim, acabou. Unanimidade. Exatamente. Fala. Voltamos ao São Paulo, Fernandópolis. Fernandópolis. Quando eu morava em Fernandópolis, eu, de fato, vou confessar aqui, gente, para você que está vendo aqui hoje, né? Sou do Corém São Paulo como colaboradora, coordenadora, mas eu não entendia nada de Corém São Paulo, né? Nem de Corém, não entendia muito bem o que esse órgão fazia por nós, né? Então, fui me aproximando, fui entendendo, fui exatamente colhendo esses frutos, né? Me aproximando, e hoje entendo perfeitamente o quanto nós somos abraçados e acolhidos, né? Mesmo nessa especialidade que é ainda muito nova, muito recente, que tem se consolidado, a gente vê a representatividade dos nossos conselhos, porque é o conselho que briga e que luta, é ele que legisla pelo profissional. Então, não há outro conselho. Se eu estou falando de enfermeiros, técnicos auxiliares, eu estou falando de conselhos federal e regionais, né, de enfermagem, não estou falando de outras especialidades. Então, quando vem arbitrariamente algum recurso, alguma
decisão falando, olha, tal conselho entrou com... O nosso conselho é que vai lá e fala, olha, não é bem assim, a gente vai entrar com recurso e nos defende. Então, o nosso conselho, ele faz o tempo inteiro, é atuante. É que realmente a gente, né, Matheus e Agostinho, não tem talvez a clareza e não acompanha isso de tão de perto. E isso é muito importante, porque nós que estamos na ponta precisamos entender o quanto nós somos amparados. E hoje nós tivemos um evento, né, dentro do nosso Conselho Regional de São Paulo, que foi o primeiro Nurse Day, e nesse evento a gente mostrou exatamente esse acolhimento, falou para o profissional sobre legislação, falamos sobre procedimentos, trouxemos ali informações privilegiadas, e aquele que acompanha, né, o conselho, ele faz parte disso e ele pode ter acesso a tudo isso. Nosso conselho hoje ele faz inúmeros projetos, ele traz projetos de acompanhamento, de acolhimento, até mesmo cuidando de quem cuida, que é um projeto que apoia o profissional de uma maneira até mesmo psicológica, trazendo ali aulas mesmo que tragam informações importantes, principalmente de saúde emocional. Mas, enfim, então a gente tem sim um conselho muito atuante que luta e briga por nós. E aí eu tenho que dizer, eu sempre faço meia culpa em relação à imprensa, né? Porque a imprensa também não abre muito espaço, né? Tem que ser dito isso, né? Eu acompanhei isso há muito tempo e tal, e é difícil você ver um veículo grande de comunicação abrir espaço para um sindicato, por exemplo, né? Só em situações muito extremas e normalmente para criticar. Normalmente para criticar, né? O Corém São Paulo, aliás, diga-se, estavam comentando isso agora com o Jefferson. O Corém São Paulo teve um golaço esse ano, que foi a campanha contra a violência. Sim. Que é uma tristeza, é uma lástima, a gente tem que chamar atenção para isso, a violência sofrida por trabalhadores da enfermagem, né? Mas o Corém fez um trabalho maravilhoso, uma pesquisa que foi encomendada, e o Corém teve o cuidado, a habilidade de trabalhar esses números e conseguir fazer com que esse assunto virasse um assunto nacional. Sim, da grande mídia, né? Da grande mídia, foi fantástico. Assim, fez uma belíssima reportagem. Ficou muito bom. Muito bom, um trabalho perfeito jornalístico, mas que nasceu a partir do trabalho do Corém. Sim. E acho que é isso, né? Temos que buscar alternativas, né? Encontrar caminhos, né, Natália? Se eu pudesse tomar uma parte dessa fala, eu já fui profissional da ponta, já fui profissional da enfermagem de emergência, e eu já sofri violência. Então, a gente precisa mesmo falar sobre esse assunto, e não é só a enfermagem, todos os profissionais da saúde sofrem, né, esse risco, ou até mesmo já sofreram agressão, e a gente está falando de saúde psíquica, de saúde física, e tem profissionais, às vezes, que têm até, né, uma faixa etária maior ali, que ainda continuam atuando. Olha só o risco que eles estão correndo dentro, né, da sua atividade laboral. Então, eu acho que é até uma questão que a população precisa falar, a mídia precisa falar sobre esse assunto mesmo, porque no momento em que você não está ali com a saúde completa, ou que você tem ali uma questão, não te justifica você se ficar transtornado e agredir alguém, né? Então, isso jamais, acho que violência nunca é o caminho, né? Nunca é. E os números são assustadores mesmo, né? Porque, para além dos casos, assim, 80% confirmava que já foi vítima, 80% foi vítima de violência no ambiente profissional. De algum tipo de e a maioria, isso é chocante mesmo, a maioria, violência praticada pelo paciente ou pelo acompanhante do paciente. E aí a gente não vamos também criminalizar o paciente ou o acompanhante. A gente sabe que a situação é delicada, as pessoas estão ali no momento de dor, sofrimento, querem ser atendidas o mais rápido possível. Mas o que para nós que estamos olhando de fora fica muito claro, né, Matheus, é que o trabalhador da saúde acaba pagando o preço da falta de estrutura do local em que ele está trabalhando. Do sistema, né? do Estado. O sistema é uma porcaria, como regra, e sobra para quem está lá segurando a bronca, né, Matheus? Sim, isso mesmo, Agostinho. E a Natália, que já foi lá da ponta também, atuando na emergência, isso a gente hoje, eu atendendo o pessoal, e até o que eu falei na audiência pública hoje também, às vezes não é um atendimento jurídico ali, nem para entrar com o processo. Às vezes o pessoal me procura no Instagram, ou até próprio chama numa entrevista, eu, alguém da equipe, para desabafar.
pessoa quer desabafar, quer trazer ali o que aconteceu, o absurdo que aconteceu, a agressão, ou a agressão física, verbal, que acontece demais, que a grande parte das agressões é de forma verbal, além da física que isso ocorre. Então, assim, é um verdadeiro absurdo, tem que ser passado pela população, porque a culpa não é dos profissionais que estão ali, não é dos profissionais, é do sistema, é do Estado, é do município, é da rede privada que sucateia os profissionais, deixando o dimensionamento abaixo do que devia. Tá demorando. É porque tem menos profissionais de enfermagem, menos profissionais médicos do que deveria para atender o número X de paciente. E isso não é culpa dos profissionais, eles estão ali se desdobrando. E aí, depois que eu, que sou de fora da enfermagem, passo a entender cada vez mais, você vai entendendo algumas situações. Recente eu estava com um problema de saúde, que eu tive internado, tudo. Cheguei para ser atendido no posto de atendimento lá do hospital, e era um hospital particular, bom lá no meu estado. Excelente, um dos melhores. Mas demorando. Mas aí eu olhei a hora e falei, tá na troca do plantão. Então os médicos e os enfermeiros e técnicos que estão chegando, eles têm que chegar, ver quem está internado ali no local de internação, depois que eles vão vir aqui, porque ele já viu por shows mais emergenciais, e eu que não estava, eu estava com pulseira verde ou uma pulseira que era mais tranquila, eu sei que eu vou demorar, mas a grande parte da população que não entende, igual eu já estou entendendo disso, não fica quieto. E aí o que ocorreu? Do nada, uma das pessoas que estavam lá levantou, foi lá, deu tapa na porta do médico, começou a gritar com a médica, você está sentada sem fazer nada. Aí eu só escutei a médica falando, dona, eu estou fazendo os lançamentos, eu acabei de assumir o plantão, eu estou organizando papelada. Aí todo aquele barraco. Então isso é muito preocupante. Hoje, lá na audiência pública, é algo que eu tenho falado em alguns momentos, e hoje um vereador, eu não me recordo da cidade dele, ele levantou isso lá. Eu gostei muito dessa fala, que a gente precisa começar a ter coragem também de falar isso. Uma coisa que, na minha opinião, agravou essas agressões físicas e verbais, muitas das vezes, isso não sendo partidário nem nada, essas fiscalizações que vereadores que querem mídia vão lá nos postos de saúde para fiscalizar. Por que não fiscaliza o repasse? Se está indo repasse lá para o posto de saúde, para a UPA. Às vezes fica atrasado, por vezes sucateia ainda mais o atendimento. Né? Que aí sucateia o atendimento, e aí ele chega lá filmando a cara do profissional. Mas você está dormindo. Oi, está no horário de descanso, 12/36, ele tem uma hora de descanso, quer dizer que ele não pode ter o descanso? Mas tem gente lá. Cobre, meu amigo, para ter mais profissionais de enfermagem, para ter mais médicos, não venha culpar quem está aqui trabalhando. Então, isso também, no meu ponto de vista, e foi o que esse vereador levantou, eu acho que agravou. E isso eu tive certeza o dia que eu presenciei isso nesse hospital, que a mulher, além dela entrar gritando com a médica, ela entrou gravando. Estou aqui no hospital, um verdadeiro absurdo, tudo. Isso é reflexo de muitas vezes desses políticos midiáticos que tentam fazer isso só para ganhar likes. Igual recentemente um político lá do Pernambuco, salvo engano, entrou num lugar, aí tinha lá consultório de enfermagem, que pode ter nos hospitais. Ele, que absurdo é esse? Enfermagem não tem consultório, não tem que ter consultório. Aí todo mundo olhou para ele, não tem. Aí ele já, mas até onde eu sei é só médico, porque é só médico. Foi falta de conhecimento. Isso faz a população também ficar mais agressiva. Fica nesse jogo de jogar a população contra os profissionais da saúde. Isso é um absurdo, assim, para mim, tremendo. Vai fiscalizar, fiscaliza o prefeito, fiscaliza se o dinheiro está indo, se está correto, vai lá, pergunta aqui para o Corém, fala, Corém, o postinho de saúde, a UPA tal, está com tantos profissionais, atende X pessoas por dia, o dimensionamento está correto? Aí o Corém vai vir e falar, não, está faltando 10 profissionais, está faltando 15. Aí vai lá cobrar isso, não ficar aqui na ponta no pessoal. Esse é o lado nefasto das redes sociais, né? Que a rede social é muito legal. Genial mesmo. Nossa, permite você divulgar cultura, arte, informação, educação, tudo de bom e de melhor. Mas tem um lado que é ruim. Tem um lado que é ruim mesmo. E você estava falando, Matheus, eu lembrei da época da pandemia ainda, eu estava na Bandeirantes, quando houve um grupo de vereadores aqui de São Paulo que foi vistoriar aqueles hospitais de campanha que foram montados no Brasil inteiro, né? Estamos falando de hospital de campanha, não é um hospital que foi montado, é um improviso mesmo, né? A gente tem que entender que era uma situação de guerra praticamente, né? Sim. E aí você percebe quando a pessoa é séria, quando ela quer ganhar likes mesmo, né? Então, assim, foi um escândalo, foi na Zona Norte aqui de São Paulo, enfim, expôs muita gente, expôs pacientes, expôs profissionais, não ajudou em nada, mas é isso. Talvez aqueles vereadores tenham sido reeleitos.
ou eleitos deputados, ou senadores, enfim. Então, ou a gente vai tratar com seriedade isso, ou então não vamos avançar muito, né? A gente tem que ter seriedade quando trata. Criticar é importante. A gente critica muito aqui, mas tem que saber em quem vai ser endereçada a cobrança, né? Cobrar na ponta é muito fácil. Tem que cobrar de prefeito, de governador, de presidente, não é? Do legislativo. Sim. O legislativo quer toda hora que corte orçamento. Ok, vamos cortar, né, as despesas do governo, mas os cortes são sempre na área da saúde, da educação, nas áreas sociais. Então a gente tem que ter um discurso que tenha começo, meio e fim, né? E sobre essa história da violência, eu estava comentando com o Matheus, antes da gente gravar aqui, que eu conversando com alguns profissionais, Natália, notei que assim, algumas pessoas da linha de frente, enfermeiros, técnicos, auxiliares e tal, chegaram a um ponto tal que eles nem identificam a violência que eles são submetidos. A pessoa trata com normalidade a agressão verbal. A agressão verbal, então, já nem merece mais nota. Um tapa, as pessoas estão normalizando de tal forma que o profissional nem procura os direitos dele. Né? A gente está chegando num ponto gravíssimo em que parece que está nas atribuições do enfermeiro, do técnico e do auxiliar ser criticado, ser xingado, ser agredido por quem quer que seja. E é muito, muito sério isso, porque isso às vezes acontece até dentro mesmo da equipe, sabia? E isso vem ganhando, né, um aumento aí de repercussão, até por conta dessa mudança social, enfim, tudo isso que a gente vem vivendo. Mas o profissional, ele precisa entender, né, exatamente quais são os direitos, quais são os deveres. E esse tipo de situação corrobora ainda mais, por exemplo, a questão dos baixos salários, a gente fica na luta do piso que não avança, todos esses embates que às vezes chateiam e fazem com que o bom profissional, às vezes queira até mudar de campo de atuação, que é onde entra também um pouco da nossa vertente do que a gente realmente hoje luta. Então, muitos profissionais têm mudado mesmo a área de atuação justamente por esse tipo de situação que você acabou de colocar. Claro, não é só isso, anos e anos sofrendo agressões, parecendo que é tudo normal, mas no fundo aquela dor psicológica vai fazendo tão mal, né? Vai deixando a pessoa doente, de fato. As pessoas estão doentes, pessoas que trabalham, a gente trabalha muito nisso dentro desse contexto de projeto Cuidando de Quem Cuida, porque os profissionais da saúde, eles estão doentes, porque a gente sofre, né, me englobo nisso, toda essa questão psicológica, às vezes, e até mesmo o nosso tipo de atividade, a gente lida com dor, a gente lida com uma situação muito atípica, né, e que não é natural para o ser humano viver intensamente, como se fosse um estado que a gente, de guerra mesmo, né, que a gente vive o tempo inteiro sentindo dor através daquela outra pessoa, né, porque a gente acaba se colocando no lugar, a gente faz muito isso. Então, o paciente, os profissionais de enfermagem hoje, né, assim como os outros profissionais da saúde, mas o enfermeiro que está, a técnica auxiliar, que está na ponta ali, do lado mesmo, ele tem sofrido muito essa questão emocional. E esse cuidado com o profissional, né, dentro desse projeto, me traz essa visão ainda de que muitos profissionais estão doentes. E enquanto a gente não buscar essa valorização, mostrar de fato para a população quem é a enfermagem, sabe? Eu acho que esse tipo de notoriedade, principalmente de mídias, é algo que passou da hora de acontecer. A gente precisa ganhar campo de visualização social para que a população, culturalmente, também comece a valorizar ainda mais. Porque senão eu fico muito preocupado no futuro quem é que vai cuidar da gente. É isso. E o trabalhador da saúde, ele tem uma peculiaridade, né? Ele tem que ser bom tecnicamente, tem que estar atualizado, tem que saber das novas práticas, enfim, né? Tem que estar atualizado em tudo. Tecnicamente, tem que ser impecável, muito bom mesmo. É obrigatório, técnica obrigatória. Agora, tem algo mais. A primeira vez que eu ouvi a expressão que eu vou falar para vocês, me emocionou e até me emociona ainda. Que as pessoas falam assim, vem muita gente aqui, né? A gente conversa e tal, e elas falam assim, né? A maioria são elas mesmo, né? Por isso que eu falo elas, né? Porque a maioria esmagadora da mão de obra é feminina. E ela fala assim, cuidar do amor de alguém. É lindo isso, não é lindo isso? Sim. Você tá lá com a pessoa no leito, você tá vendo ela na fila esperando para uma consulta, você saber que aquela pessoa é o amor de alguém. É bonito isso, né? Sim. E como é que você quer que aquela pessoa, aquela enfermeira, aquele técnico, aquele auxiliar, cuide do amor de alguém se ele está com a autoestima no chão?
Como é que você consegue isso? E eu falo ainda mais, não mesmo não sendo da área, Natália, mas lidando ali muito com os profissionais de enfermagem, eu ainda acrescento uma questão. Além dele cuidar do amor de alguém, ele não tem alguém cuidando, às vezes, do amor próprio dele, e ele está deixando os seus amores em casa. E às vezes correndo o risco de levar alguma doença infecciosa para sua casa, para os seus amores, para os seus entes queridos. Então o profissional de enfermagem, o profissional da saúde, ele deveria ser muito valorizado. E aí eu trago essa visão de alguém, como eu falei no início, que veio de fora, que não era profissional de enfermagem e também não tinha muito parentesco com quem era profissional de enfermagem. Então, de alguém que não entendia muito bem do meio, foi entendendo conforme profissional, mas quando você se depara com a realidade, e hoje às vezes eu converso com advogados, com pessoas que não são do meio, quando você fala a realidade financeira, a realidade da jornada de trabalho, todo mundo fica assim, perplexo, porque fala, Matheus, mas então quer dizer que o profissional de enfermagem, ele trabalha em 3, 4 lugares, às vezes para garantir R$4 mil de salário? Eu falo, não é porque ele quer ser o ricão e quer ganhar R$15 mil, é porque ele quer trabalhar em 3 lugares para ter um salário de 4 mil. Aí todo mundo fala, nossa, meu Deus. E às vezes, até um tempo atrás, e até hoje, às vezes essa é a realidade do enfermeiro, quando descumprem o piso salarial da enfermagem. Então, isso para mim é muito forte, essa questão de... eu sempre falo em alguns momentos, principalmente final de ano, que tem os feriados, e na época da enfermagem, essa fala de que a enfermagem vai cuidar do amor de alguém e deixa o seu amor em casa. Então isso é muito impactante mesmo, Agostinho. É muito forte mesmo, e eu também sou de outra área, né? Então, para mim é novidade. Eu tenho a ligeira impressão que esse pessoal da enfermagem é formado por outra composição orgânica. É um ser diferente, porque, assim, você está com uma vida nas mãos, né? É muita coisa, né? Tem uma vida que está dependendo de você ali. Tem que ser um ser iluminado mesmo. Eu acredito mesmo nisso. Eu acho, a gente vê algumas... Óbvio que tem maus profissionais na enfermagem também, como tem no jornalismo, no direito. Sim. Também, né? Mas na enfermagem... o cara que se dedica mesmo, o cara que faz e que tem uma carreira e tal, e que sofre, ganha pouco, tem 2 empregos, às vezes 3 e tal, ele fala com você da dificuldade, que não consegue pagar as contas, mas ele fala com amor da profissão dele, ele não muda da profissão dele, a não ser que ele seja obrigado. Se não restar outra alternativa, ele abre mão. Mas não é só uma profissão, é uma vocação mesmo. É um dom. Não é? É um dom. Eu pensando aqui enquanto você fala, para quem está assistindo, assim, se você ainda não passou por nenhuma situação difícil, delicada na sua saúde, no dia que você passar, você vai entender, porque assim, é o momento em que você é paciente, você está com toda a sua intimidade violada, você não tem mais ali, você não responde mais por si, muitas vezes. Se você tomar um anestésico durante o centro cirúrgico, o que é que vai acontecer com você, você sabe? Não, você não sabe. Até porque o seu familiar está do lado de fora. Você, a partir daquele momento, você está dormindo e você não sabe mais o que está acontecendo com você. Então, a sua vida, né, está ali sob a mão, né, sobre a responsabilidade de outro profissional, que, na minha opinião, realmente são os verdadeiros heróis. Não, né, esses heróis e heroínas que a gente vê por aí sendo vangloriados aí, né, nessa cultura que hoje a gente enfrenta, né, e vive no nosso país. Eu acho que esse olhar precisa mesmo dessa atenção, né? O profissional, o enfermeiro, aquela pessoa que nasceu com aquele dom de cuidar. E para mim, essa transição de carreira, eu sempre falo essa frase que eu falava assim que até antes eu massageava os corações para salvar a vida de alguém. Eu não entendia muito bem como é que eu ia fazer isso dentro da estética. Mas quando a gente cuida de autoestima e quando a gente cuida da vida, do amor de alguém, porque aquela pessoa, às vezes, ela tá tão mal que ela não se enxerga nem no espelho, a gente começa a trazer de volta um pouquinho de autocuidado e amor próprio. E aquela pessoa começa a ter força de novo para falar, peraí, eu preciso tomar uma decisão. Será que eu vou ter que abandonar esse emprego? Será que eu vou ter que ir a um médico fazer os meus exames e procurar uma ajuda psicológica? E esses projetos, mais uma vez, que o Corém São Paulo faz, para mim, são fantásticos, porque eles conseguem alcançar, né, dentro do estado, e às vezes até de fora, pessoas que a gente nem imagina e que estão sofrendo uma dor muito importante. Então, é um pequeno gesto dentro de um monte de
possibilidades que nós poderíamos, né, como, até mesmo como população, levantar, como mídias sociais, ações que pudessem trazer a valorização desse profissional. É isso, e no caso da enfermagem estética, né, que num primeiro olhar pode parecer algo até menos relevante, né, estética, né, pode parecer de pronto isso, fútil, mas não, né, você defender o profissional da enfermagem estética é você também impedir que outros aventureiros entrem no mercado, e a gente tem visto como tem aventureiro aí, vendendo gato por lebre, por 10 merréis, né? Porque é assim que funciona, e depois a gente vê a consequência muitas vezes dramática, fatal muitas vezes, né? Então, valorizar o profissional da enfermagem estética é também mostrar, esses são capacitados, esses aqui não são, né? Exatamente, e eu falo, gente, mexeu com a enfermagem estética, mexeu comigo, porque se a gente não se valorizar como profissional e não buscar ali os avanços que essa especialidade tem nos trazido, a gente nunca vai ganhar a notoriedade que a gente precisa. E eu agradeço essa oportunidade de estar aqui falando para as pessoas que estão assistindo que a enfermagem estética, ela existe, ela sim pode ser executada pelo enfermeiro, tá? Então não é uma reserva de mercado de outra profissão, existem outras profissões que podem, através das suas resoluções, né, pareceres, executar essas atividades de forma consolidada. Então a gente tem, além de todo esse conhecimento técnico e das nossas resoluções, todo esse carinho, todo esse cuidado a mais, esse olhar holístico do profissional enfermeiro para o amor da vida de alguém, né? E quando a gente traz autoestima e ensina esse paciente ou reensina esse paciente a ter o autocuidado, ele pode transformar todos esses problemas em algo de melhor que ele possa ter para melhorar um pouquinho a qualidade de vida dele dentro da sua, né, no seu cotidiano ali. É isso aí. E melhorar a nossa sociedade é isso, eu melhor, você melhor, né? Assim a gente consegue, porque a gente às vezes abandona a gente próprio, né? E na saúde isso acontece muito, né? A gente vê pessoas aqui que chegam, o que elas não têm é saúde, elas cuidaram da saúde das pessoas, tanto, elas sumiram, foram sugadas, a saúde delas inexiste, e elas não perceberam, não tiveram tempo, né? Não atentaram para isso. Matheus, a gente falou da violência, né? Para a gente terminar. Sim. É só a primeira gravação hoje aqui. A gente vai fazer muitas outras. Eu vou lá no seu podcast. Com certeza. É um estúdio que você tem? Eu tenho lá um pessoal... Bonitão assim? Não é bonitão igual esse daqui. Não é bonitão igual esse daqui. É outro nível. Agostinho, eu sempre tinha vontade de vir aqui no Sim Saúde de São Paulo. Porque eu acompanho o Jefferson Caproni, acompanho o trabalho que faz aqui, e vocês estão outro nível. Eu ainda tô aprendendo devagarzinho. Quando você falar, eu vou arrumar um estúdio profissional pra gente gravar lá e pronto, tudo vai ser melhor, porque é receber vocês à altura que vocês receberam a gente aqui. Então tá certo, mas olha, o convite está feito para vocês voltarem aqui. A Natália está pertinho, rapidinho você está aqui. Ele dá um pouco mais de trabalho, mas também dá para vir. Mas eu não queria concluir sem a gente falou da violência, né? Que é essa barbaridade que precisa ser contida de alguma forma, né? E há projetos de lei, enfim, algumas alternativas estão surgindo para tentar coibir essa onda de violência. Mas eu queria falar um pouquinho com você rapidinho sobre a jornada de trabalho, né? Que é outro flagelo também para o trabalhador da saúde. A gente tem a PEC 19, que está meio enroscada aí, né? As 30 horas que são a bandeira. Que perspectiva você vê nessa área do piso salarial também, que ainda é uma realidade para ser conquistada, apesar de estar no papel, né? E da jornada de trabalho? Xinha, essa pergunta é muito boa, porque recentemente eu estive em Brasília, faz acho que 2 ou 3 semanas, eu estava em Brasília quando o Bruno Farias, deputado por Minas Gerais, convocou uma audiência pública com a participação do COFEM, da pessoa do Dr. Manuel Neri e vários representantes de todos os Corems. Dr. Wagner Batista, aqui do Corem de São Paulo, foi lá representar o Corem São Paulo nessa participação, que a gente está discutindo isso, a PEC 19 e também a ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 7222, que está julgando o piso salarial da enfermagem. E, inclusive, uma questão legal sobre essa questão da ADI eu estive no STF visitando os gabinetes dos ministros, tive a oportunidade de conversar com o chefe de gabinete do ministro Gilmar Mendes, que é meu conterrâneo lá do Mato Grosso, e a gente conversar e explicar para eles a realidade, porque às vezes tem estados, como por exemplo o DF,
que a realidade salarial lá já tem a carga horária, se eu não me recordo, é 30 ou 20 horas, os salários são melhores, mas não é a realidade de Mato Grosso. Foi o que eu falei com o chefe de gabinete do Gilmar Mendes, falei, aí com todo o juridiquês, né? Mas aqui trazendo para vocês, falei para ele, doutor, lá no estado do ministro, o piso salarial da enfermagem salvou muitos profissionais enfermeiros e enfermeiras de ensino superior que estavam ganhando salário mínimo, passaram a ganhar 4.750. E aí o STF vir e fixar carga horária de 44 horas, essa remuneração global que ninguém conseguiu entender o que vocês querem, isso acabou fragilizando o profissional de enfermagem lá da ponta. Uma lei, que é o que eu falei na audiência pública, que é o que o STF teria que respeitar, que é o princípio da vontade do legislador. Quem faz a lei tem uma vontade. Qual é essa vontade? Era que o piso salarial da enfermagem fosse, aqui em São Paulo é 30 horas, então quem tem 30 horas vai receber 4.750. Não foi discutido na lei, vai ser 44 horas. Isso foi colocado lá. Isso a gente passou em todos os gabinetes. Estamos conversando sobre a ADI 7222. Eu estou otimista, pelo que estou acompanhando, de que eles vão derrubar de 44 para 40 horas. Isso daí, pelo que eu já conversei lá, está meio unânime. É um avanço, né? Já é um certo avanço, já é um certo reajuste, meio que atrasado, mas já é um reajuste que vai acontecer. E da PEC 19, infelizmente, na audiência pública, foi algo que até eu falei, muitas vezes o governo, o legislativo fica, vai ter um impacto financeiro. O impacto financeiro, concordo, mas e o impacto humano? Porque aqui nós estamos falando de vidas. E tanto da vida que o profissional de enfermagem cuida, quanto da vida dele, da vida dos familiares dele. Então essa PEC ela tem que ser melhor conversada, porque dinheiro, diversos deputados, como Bruno Farias, como Mauro Benevides, doutora Ana Paula lá do Ceará, os dois são do Ceará, o Mauro e a Ana Paula são do Ceará, já demonstraram que tem de onde puxar, tem fundo orçamentário para isso. Então é só se adequar. Mas eu acho que está ocorrendo uma discussão, porque na verdade até mesmo a PEC 19 não é nem para fixar a carga horária em 30, é para fixar o piso em 30 horas. E aí para receber um valor maior quem trabalhar mais. E ter o reajuste. Porque um dos maiores absurdos que eu vi no piso salarial da enfermagem foi ser a aprovação sem o piso salarial da enfermagem, sem o reajuste. E aí agora o que está ocorrendo a deflação. Porque sobe o valor do salário mínimo todo ano, sim, diminui o valor do complemento. Aí o profissional fala, Matheus, ano passado eu recebia, por exemplo, 2.000, agora eu estou recebendo 2.900, por quê? Eu falo, não, porque subiu o salário mínimo. Então está ocorrendo uma deflação do dinheiro do profissional, enquanto a inflação no Brasil inteiro tem aumentado muito. Então esse é um tema muito relevante, é um tema que lá a gente fala muito. E aqui, aproveitando como nós estamos para o final, quero pedir para quem está em casa, tudo que nós foi falado hoje aqui é muito importante. E às vezes não é muito importante só para nós três ou para quem é profissional de enfermagem. Então compartilhe, se inscreva no canal aqui no Sim Saúde, que traz um conteúdo super relevante para a enfermagem e para os profissionais de saúde de todo o Brasil, não é só aqui de São Paulo, porque o trabalho que o Caproni faz aqui, vou falar no nome dele, porque é o presidente, é brilhante. Então se inscreva no canal, acompanhe o COFEM também, na pessoa do Dr. Manuel Nery, acompanhe o Corém São Paulo, porque tem muitas publicações. É lá que você vai ficar sabendo, enquanto profissional de enfermagem, o que o seu Corém, o que o seu sindicato está fazendo por você. E tem muita coisa sendo feita. E siga uma coisa que o Dr. Manuel me falou lá na audiência pública, o Dr. Manuel Nery falou que me tocou muito, da união. Nós estamos num momento que a enfermagem precisa de união. E nós aqui no decorrer de um tempo, veio na minha cabeça e acabou que eu passei e não falei, ano que vem é ano de eleição. É ano de eleição para deputado estadual, deputado federal, vai eleger 2/3 dos senadores novamente para candidato à presidência e governo. Está na hora da enfermagem ocupar lugar de poder. A enfermagem, eu falo enfermagem, e eu já adianto, eu não sou candidato a nada, porque às vezes o pessoal vê, você vai ser candidato. Não sou candidato a nada. Eu quero apoiar profissionais de enfermagem, como eu fiz ano passado, de todo o Brasil, para que se elejam. Ano passado eu perdi a conta de quantos vídeos para vereadores profissionais de enfermagem eu gravei, porque como é da rede social, tenho bastante seguidor, às vezes tinha seguidor na cidade da pessoa, ficava gravando ali. E ano que vem eu quero fazer a mesma coisa, porque nós precisamos ter deputados estaduais, por exemplo, São Paulo, não ter, Agostinho, não ter, Natália, um deputado estadual da enfermagem, não ter um deputado federal,
para mim é um verdadeiro absurdo. Então nós temos que fazer esse movimento em todo o Brasil, porque é só a enfermagem se empoderando literalmente, estando nos lugares de poder, estando na Assembleia Legislativa, estando na Câmara dos Deputados, que as pautas vão andar, porque senão vai continuar do jeito que está lá. É isso, e o alerta vale para quem é da saúde, lógico, óbvio, é uma vergonha mesmo, né? É uma vergonha, pelo volume de pessoas, né? Sim, ter 700 mil profissionais de enfermagem em São Paulo. Vocês elegem quem vocês quiserem, escolham bem também, né? Tem que escolher bem também. Acho que as pessoas ainda não entenderam isso, né? O profissional de enfermagem ainda não entendeu o poder que nós temos pela quantidade de profissionais que somos. Se a gente não pensar que precisamos fazer política para conquistar os nossos espaços, a gente não entendeu nada. É isso. Isso vale para vocês da enfermagem e vale para nós, cidadãos, que dependemos da enfermagem, né? Porque a gente vai depender hoje, daqui a pouco, amanhã, em algum momento, a gente vai estar na mão dos trabalhadores da enfermagem, da saúde, dos médicos. Então, assim, para nós também é um alerta, né? Vamos escolher trabalhadores da saúde que a gente conhece, que a gente acompanha, enfim. Não eu concordo com vocês, é uma vergonha não existir ainda uma bancada que mereça esse nome, né? A gente tem alguns exemplos bons. Sim, no Brasil bons exemplos, mas uma bancada a gente tem bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada do boi, e não tem da enfermagem. Sim, não dá, né? No Brasil, de deputado federal, se não me engano, são 5 deputados federais que são, são da enfermagem. Enquanto, por exemplo, os médicos são mais de 50. É isso mesmo. Então, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, os médicos são 10%. E a enfermagem é 1%. Não dá. E está na nossa mão também. A responsabilidade nossa, aqui nossa também, né? Do CISAUDESP, da nossa comunicação, do Matheus, da Natália, todos nós, né? Acho que é uma boa causa para a gente, para o ano que vem, formar uma bancada da saúde para defender vocês, trabalhadores da saúde, e nós, cidadãos que dependemos da saúde. Tá bom? Matheus, Natália, foi um prazer tê-los aqui com a gente. Espero que seja a primeira de uma série. Atrasei demais, peço desculpa mais uma vez, mas foi muito legal. Valeu a pena esperar, pelo menos para mim valeu, pelo menos. Com certeza. Para conversar com vocês. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho, a gente vai se ver em breve. Tá bom, Matheus? Tá combinado? Você volta aqui. Volto. Se me chamar amanhã e depois eu vou estar aqui. Dá pra gente gravar. Olha, não desafia não, hein? Dá, eu já vou lançar o desafio ao vivo que vai ficar gravado. Eu quero ver se vira agora pra agenda. Tá bom. Natália, obrigado. Parabéns pelo trabalho, gente. Parabéns pelo Corém. Trabalho do Sérgio Cleto fantástico mesmo. Parabéns para vocês. E estamos do mesmo lado. A gente tem que fazer com que as pessoas percebam a relevância do sindicato, como também tem que perceber a relevância dos Coréns. Muito obrigada. E eu quero deixar um recado muito simples. Gente, sem desmerecer nenhum profissional, mas sem enfermagem não tem saúde. Então, pensem com responsabilidade, tanto como profissional de enfermagem, mas também como população, o poder e a importância que essa profissão tem na vida de todo mundo. É isso aí. Só para ser justo, a pessoa te acha onde? Advogando para Enfermagem no Instagram e qualquer rede social vai me achar lá. Pode acompanhar. E a doutora Natália? Doutora Natália? Meu arroba é @DRA, doutora, DRA, Natália, sem H, Augusto. DRA, Natália Augusto. Me sigam lá. Pronto. Tá feito o comercial de todo mundo. Valeu, muito obrigado. Foi legal demais, tá bom? Falei que era legal, foi legal mesmo. Então é o seguinte, dá um like aí, se inscreve no canal e compartilha o conteúdo. Em breve a gente tá junto de novo, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.